coisas? Eu posso ver a minha mão. Sua mão, como é essa? Normal. Sua mão é normal? Mas é a única coisa 3D aqui. E o resto? Como é? O resto é luz pura. Luz pura. Sim, materialização de luz. Você percebe nessa luz alguma essência, alguma coisa, algum ser, alguma... O que você percebe na luz? Sim, tem presenças. As presenças. Muitas? Muitas. Agora eu vou contar de 1 até 3 para que essas presenças se personifiquem e você possa me dizer se há uma silhueta, uma holografia, como é que é? Vamos lá. 1. Uma condensação. Vamos lá, bem nítido e claro agora. 2, 3. Como está agora? Como é? É uma quê? Um humanoide. Como ele é? Que tamanho ele tem? Uma mulher alta. Uma mulher alta. Uma mulher como você, bem loira. Mas ela é uma materialização apenas para dialogar comigo. Para dialogar com você. Isso aqui, Uhum. tomando uma forma de energia condensada. Na realidade, ela nem forma tem. É apenas luz. Ou pode se materializar quando necessário. Descendo de nível. Sim, para o nosso nível. Para o nível visível a nós. E ela veio até você? Ela é a Shem. Como é o nome dela? Shem. Pode repetir? Shem. Shan. Shem com E. Com E. Shan com E. S-K-E-M. Ela veio conversar. Eu posso falar o que ela está me falando? Sim, eu gostaria que você Sim. me dissesse que nós estamos gravando, o que ela tem então para nos contar. Sem dúvida, ela sabe. Ela está aqui para falar com você de terapeuta para terapeuta. Ela também é uma espécie de psicóloga ou uma pessoa que lida com as mentes e ela pode responder coisas mais específicas sobre pessoas que são reencarnações extraterrestres e coisas desse tipo. Ela é especialista nisso. Ela faz processo de reconhecimento e de lembrança das vidas passadas de humanos que são extraterrestres. Esse é o trabalho dela. Ela está à sua disposição. É porque existe uma controvérsia muito grande, né, a respeito da hipnose nessas pessoas que são consideradas aqui ETs, ou encarnadas como ETs, não é? Toda vez que a gente submete as pessoas a essa sessão, há muita controvérsia em outras áreas, em outros campos, com outras pessoas que lidam com o mesmo assunto. Eu gostaria de saber, então, já que ela é a minha companheira de trabalho, só que numa dimensão acima, qual seria melhor a abordagem, né, a ser feita numa sessão de hipnose com essas pessoas que são realmente os ETs aqui encarnados? Qual seria a melhor forma de se trabalhar? Isso de humanos que são ETs reencarnados é uma coisa bastante comum, muito menos rara do que se imagina. Quando uma pessoa começa a manifestar sintomas, memórias e sensações de se ver como extraterrestre, na maioria das vezes isto é real, isso é verdadeiro. O seu trabalho é apenas facilitar, mediante a hipnose, as memórias virem à tona. Mais nada. Tudo corre sozinho. O resto do trabalho de aceitação vai depender da origem desse indivíduo humano, o tipo de educação que ele recebeu, religiosa, moral, etc., mais ou menos aberta ao assunto,
E então o resto do trabalho é conosco. Nós fazemos o trabalho de aceitação. À medida que percebemos a abertura, tudo começa a tomar o seu lugar e as peças do quebra-cabeça se montam na cabeça deste indivíduo humano que percebe-se não humano completamente. Me fizeram uma pergunta hoje: por que a grande maioria das pessoas não se lembram quando são abduzidas? Não poderia ser de outra forma. Eu não considero a abdução uma violência. Um humano não aceitaria em sã consciência entrar numa nave com seres de aparência talvez repelente. Se os extraterrestres em questão tiverem uma aparência agradável, é possível convencer os humanos a entrar. Mas seres de aparência não humana assustariam os humanos de tal forma que é preferível levá-los sedados e fazer o que tem que ser feito, sedação. Mesmo aqueles que são reencarnação de extraterrestres, muitas vezes se apavoram com os seres que são exatamente aqueles do seu planeta de origem, porque o véu do esquecimento é muito eficaz. Você já respondeu, inclusive, a outra pergunta que eu ia te fazer, justamente a respeito desses que estão aqui encarnados, dos ETs, porque esses também não se lembram. Porque, de alguma forma, eles estão humanos, né? Eles estão travestidos de humano e reagiriam da mesma maneira, seria isso? A estrutura humana não suportaria essa verdade da maneira como nós a entendemos, como nós a enxergamos. E assim é necessário que eles tenham doses muito, muito moderadas, muito pequenas de conscientização ao longo de anos e às vezes de vidas. E são esses que normalmente acabam buscando, né, a hipnose, porque eles têm alguns resquícios, ou alguns flashes, né, a respeito, são que acabam procurando pela hipnose. Mas há também aqueles que têm os sintomas. Muitas pessoas me procuram com sintomas já catalogados há muitos anos a respeito, como pesadelos, como sangramento nasal, assim, marcas no corpo tipo chip, alguma coisa implantada, que vem e aparece de fato, se você colocar, você percebe. Um hipnoterapeuta, um hipnólogo, ele tem condição de retirar esse implante desse ser que foi implantado? Nenhum humano tem a capacidade de retirar chips, a não ser que os extraterrestres assim o permitam. O chip retirado já é um chip vencido. Na verdade, existem chips visíveis e chips não detectáveis pelos seus instrumentos. Os chips podem ser de boa ou de má intenção. Os chips podem ser usados com a finalidade de dominar ou escravizar, ou mesmo de dar poderes, inteligência, curar, rastrear, fazer a pessoa evoluir espiritualmente. Existem chips para todas as finalidades imagináveis. Nós podemos fazer tudo num corpo e mente e alma humana mediante chipagem. A chipagem, ela só pode ser removida por um outro extraterrestre ou um humano imbuído de uma força extraterrestre. Um humano comum é impotente para retirar um chip colocado por um extraterrestre. Mas o implante, o chip, é colocado num humano comum? Existe isso? Existem casos do uso do corpo físico do ser humano apenas para finalidades reprodutivas ou de pesquisa científica em indivíduos que não são reencarnação de extraterrestres. Nesse caso, a abdução é de um tipo mais grosseiro, onde ocorre a coleta de esperma e óvulos e outros elementos, tecidos, sanguíneo, etc., de indivíduos humanos, sem que haja de fato um contato mental ou até mesmo evolutivo com esses indivíduos, que não são contatados de fato.
somente esses podem ser considerados de fato abduzidos, porque aqueles que são reencarnações extraterrestres podem vir a ser abduzidos, ou seja, levados contra a sua vontade, entretanto, eles são contatados, eles estão em processo de conscientização, e o contato deles é de uma natureza mental. Estes também podem ser chipados. Todos humanos que são levados a naves acabam tendo interferências nos seus corpos. Entendi. Nós estamos falando em chipagem ou em abdução através dos membros da Confederação, é isso? Também, a Confederação também chipa. É um grande engano imaginar que apenas extraterrestres maldosos chipam ou abduzem. Sim, nós estamos falando da Confederação porque o outro lado a gente já conhece, já sabe como funciona. No respeito ao livre-arbítrio. Veja bem, o que as pessoas na Terra falam como um desrespeito ao seu livre-arbítrio é elas serem pegas à força e levadas às naves. Mas se nós fizéssemos um convite gentil, o senhor gostaria de entrar num disco voador, ele provavelmente recusaria. Então, muitas vezes, nós fazemos o que precisa ser feito. Pegar a pessoa em um flash de luz, ela não vai lembrar o que aconteceu e nós fizemos a intervenção médica necessária. A chipagem é uma intervenção médica. Mas o interesse dessa intervenção médica é apenas da pessoa individual ou tem a ver alguma coisa em relação a toda a evolução planetária? Veja bem, os extraterrestres que vivem na Terra, são reencarnações de extraterrestres, têm que despertar. Como humanos comuns, eles são inúteis, eles precisam evoluir. E isso às vezes não se dá, ou geralmente não se dá na velocidade necessária devido às condições desfavoráveis do planeta. E nós temos que fazer uma forçar uma situação. Essas pessoas que estão aqui, esses ETs que estão aqui encarnados nesse momento, ou em todos os momentos, na verdade, né? Mas especificamente no nosso momento, eles têm uma função específica. O que está acontecendo nesse momento entre a Confederação e os reptilianos? Qual é o nosso momento planetário agora, planeta Terra? Bom, eu preciso de uma pergunta por vez. Os humanos na Terra, os humanos que estão, os ETs que estão em humanos agora, nesse momento, se eles têm um trabalho específico, se eles estão sendo mais abduzidos para ser aumentados os casos? Sem dúvida. Confederados ou não, eles têm uma função na Terra. Se forem humanos, que são reencarnações extraterrestres, eles podem estar aqui em missão de evoluir a Terra ou em cumprimento de pena, especialmente no caso dos não confederados. Embora existam ETs confederados que tenham cometido crimes e vêm parar na Terra também. ETs extraterrestres de origens consideradas boas, como pleiadianos, lirianos, etc., eles também podem vir parar na Terra mediante crimes ou erros, ou escolher reencarnar na Terra para acelerar a evolução da humanidade. Existem casos clássicos, como o caso de Jesus Cristo, Buda, etc., esses bem conhecidos. Esses seres, eles também são trabalhados, eles também muitas vezes são levados a naves, aparentemente à força ou contra a sua vontade, são manipulados em chipagem, etc., para fins de criar uma aceleração do seu despertar. Isso pode acontecer com qualquer ser que seja uma reencarnação de extraterrestre recente vivendo na Terra. Por que recente? Porque todos os humanos da Terra já viveram em algum outro planeta em uma época distante. Mas o que eu estou me referindo como reencarnação de extraterrestres seriam aqueles que estão na Terra há menos de 4 ou 5 mil anos
Isto para nós é considerado recente. Com relação aos reptilianos, pela sua natureza, digamos, vamos dizer, um pouco travessa, brincalhona, como que nós vamos dizer sobre eles, frequentemente eles vêm à Terra em exílio cumprir pena por terem feito coisas que a Confederação de Planetas considera infrações inaceitáveis. Estes passam na Terra pela forma humana que lhes desagrada e devem viver aqui por uma quantidade de séculos e depois serem simplesmente retornados ao planeta de origem, livres da forma humana que lhes desagrada tanto. Estes também podem eventualmente evoluir e até exercer funções de progresso no planeta Terra, embora eles não tenham uma grande simpatia pela raça humana. Entendi. Eu fui clara? Foi, sim, bastante claro. Você que trabalha, então, com vidas passadas, você entende tudo de reencarnação? Diz para mim, como é que começou a vida aqui no nosso planeta Terra? A vida humana, eu digo. A vida inteligente na Terra passou por muitas fases. Existiram fases humanoides, diversas colonizações intercruzadas. Praticamente todos os seres de forma humanoide nas estrelas próximas cederam as suas sementes, ou seja, os seus genes, para a ocupação deste planeta. Evidentemente existiram civilizações mais avançadas no passado, as quais os humanos da Terra têm alguma noção. De fato existiram outras civilizações que se perderam em guerras ou desastres. Para citar o exemplo de Lemúria e Atlântida. Lemúria e Atlântida são bem conhecidas. Isso existiu, embora talvez não exatamente da forma tão avançada como algumas pessoas tendem a imaginar. A Confederação de Planetas nem sempre permite que surja uma civilização tecnológica em um mundo instável. A Terra, por exemplo, agora é um excelente exemplo do que acontece com uma civilização tecnológica em um mundo mentalmente ou emocionalmente não totalmente evoluído e instável. O que acontece é provavelmente a autodestruição. Se você permite a uma sociedade incompleta, muito imatura, a desenvolvimento tecnológico, o resultado geralmente é o processo autodestrutivo. Está acontecendo agora na Terra humana atual, nesta forma humana presente, e aconteceu umas 3 ou 4 vezes no passado. Por isso, a Confederação dos Planetas, muitas vezes, de alguma forma, desacelerou o progresso tecnológico. Os reptilianos tendem a acelerar o progresso tecnológico com as suas negociações, o que causa exatamente esses problemas que nós temos atualmente na Terra. Nós corremos risco atualmente com a energia nuclear? Não somente a energia nuclear é um exemplo extremo de irresponsabilidade humana, mas também a incapacidade da sociedade humana tem demonstrado até agora, pelo menos, de resolver as suas questões ambientais, de resolver as suas questões sociais e realmente com tecnologia é como uma arma de fogo na mão de uma criança. Voltando ainda à regressão ou a outras encarnações, outras vidas, a respeito de Atlântida, por exemplo, existia lá, pelo que a gente conhece na literatura, uma energia poderosa que hoje as mentes estão tentando de alguma maneira decifrar, que é a energia do vácuo, do vazio, energia do ponto zero, na verdade. Então,
essa energia seria a energia que seria possível mover coisas, fazer tudo de uma forma, vamos dizer assim, quântica. Isso é real? Isso, nesse momento planetário, nós, os humanos, vão ter acesso a essa energia? Eles usavam energias muito parecidas com a que os extraterrestres usavam. Eles descobriram formas de anular o magnetismo e anular a energia da gravidade, etc. Na verdade, com coisas extremamente simples, não é necessário uma tecnologia tão avançada. É muito mais fácil fazer uma nave que pode anular a gravidade do que uma usina nuclear. São coisas bastante simples que têm a ver com certas combinações de metais, de objetos, de energia elétrica, etc. Eles conseguiram fazer coisas que chegavam muito perto da tecnologia para o voo interplanetário, mas não chegaram a atravessar o espaço. Se destruíram antes. Nem com a energia reversa, né? Nem com energia reversa. Nem com... Eles chegaram perto, mas não conseguiram o contato espacial. Também isso seria uma arma, nessa atual circunstância do planeta, momento planetário, acho que seria uma arma também usada para os dois lados, né? Seria mal usado hoje como foi mal usado na época. A humanidade atual terrestre não é praticamente diferente da Atlante. Não houve uma evolução significativa na mente. A psique humana atual é praticamente idêntica daquela época. E a Atlântida já era uma terra de quarta dimensão, não era? Não. De uma terceira mais evoluída, então? De uma terceira mais evoluída. Eles eram também físicos e humanos. Apenas eles tinham chegado a uma evolução maior. Eles não eram seres não físicos. Através dessa energia, né? Eles conseguiram chegar através dessa energia. Eles conseguiam sutilizar os corpos, atingir a quarta dimensão, mas eles eram seres de terceira dimensão. E eles faziam o uso dos cristais? Faziam uso dos cristais, sim. Os cristais são peças importantes na anulação da gravidade e em outras atividades onde a refração dos cristais pode ser muito útil, assim como a cura, algumas coisas das quais os seres humanos ligados ao esoterismo já têm certo conhecimento atualmente. Os famosos bastões atlantes e máquinas, onde cristais passam por luzes, etc., tem um certo efeito, mas nem todos os segredos da civilização atlante estão revelados. É um vago fantasma do que teria sido o real uso dos cristais naquela época. Mas eu sei de muita gente trabalhando em cima disso. Gente já está tendo algum resultado. Tem resultado. Mas tem medo também de dizer que tem essa energia na mão, tem medo de sair falando e não divulga. E ainda faltam alguns segredos, ainda existem coisas a serem descobertas sobre como se faz isso, como se usa isso, que o humano atual não sabe. E isso tudo vem, inclusive, através da própria hipnose. Através desse conhecimento, eu tenho entrado em contato com isso através da pessoa hipnotizada. É muito interessante. Mas mudando desse assunto, porque esse assunto é um assunto que, de fato, é meio temeroso. A gente gostaria de dizer apenas que eu nunca vivi lá. E, portanto, não tenho conhecimento muito profundo disso. Eu não estava lá naquela época. E então, por isso, é um pouco superficial o que eu tenho a dizer sobre os Atlantes. Eu estava em outro lugar fazendo outra coisa. Ok. Então vamos mudar para outro assunto, vamos ver se você conhece esse assunto. A respeito de Órion.
a respeito de Hegel, principalmente, eu tenho encontrado muito nas sessões pessoas vindas de Hegel, que era considerado assim, exilados ou expulsos de algum outro lugar e que reencarnaram aqui também, estão trabalhando nesse momento, aqui nesse nosso momento planetário, como se fosse uma sanção mesmo. O que você pode me dizer a respeito desses seres de Hegel aqui nesse momento no planeta Terra? É exatamente isso que você disse. Todos eles têm que cumprir suas penas e, ao fazer algo de bom pela Terra, obtêm um encurtamento de pena. Eles podem, depois de atingir o encurtamento da pena, escolher entre continuar na forma humana após a transição ou retornar a um planeta de origem desejado. Existem planetas da sua identificação, o próprio Hegel ou outros semelhantes, do mesmo patamar evolucionário. Você não pode ir por um planeta de um patamar evolucionário muito diferente do seu. Você só pode ir para um planeta parecido com o seu planeta de origem. E pode transicionar de forma. E é por isso que existem seres reptilianos que foram humanoides, ou os cinzas que foram reptilianos, ou insetoides que foram humanoides e coisas desse tipo. Porque não é necessário pertencer a uma única raça o tempo todo. É possível trocar, digamos, de perispírito, remodelá-lo para caber em um corpo físico, em um vaso físico de outra espécie que não seja a sua de origem. Esses seres que você disse hegelianos, eles também tiveram erros do seu planeta de origem, estão reprovados e foram trazidos para a Terra para, como um presidiário, quebrar pedra, sofrer, se purificar e deixar algo de bom. Tendo feito isso, estão liberados para ir para outros lugares, ou permanecer aqui, se quiserem. A maioria prefere partir. Cumpriu, partiu. Uma boa parte, sim. Como é o seu nome mesmo? Shem. F-H-E-M. Shem. Shem. E a sua origem? Arcturus. Arcturiana. Falando um pouco sobre Arcturus, muitas das pessoas que são submetidas à hipnose são arcturianos e vão também a esse planeta que aparece para mim como sendo um planeta muito grande, gigantesco, vermelho. Sim. E que vibra em muitas cores que nós humanos desconhecemos, matizes de cores que nós desconhecemos. Sim. E que trabalham muito com a cura usando as cores, que tem muitos equipamentos moderníssimos, coisas que também nós desconhecemos, tipo assim, o mais parecido que nós temos aqui é a ressonância magnética. Sim. Tipo daquele tubo que a pessoa passa por ali e ali ela é trabalhada e resolvida. E também a cromoterapia que nós usamos aqui diz ter vindo, né, dos arcturianos. Essa cromoterapia que a gente trabalha aqui no chakra. Ela é conhecida em todo o espaço. Evidentemente, se nós temos uma medicina mais avançada, ela circula por todos os planetas. Mas, evidentemente, a classe médica arcturiana é excelente e muito eficaz. E essas técnicas realmente se originam em nós, mas não são exclusivamente nossas. Seres de outras origens podem fazer a mesmíssima coisa. Tá, mas os humanos também são levados aí, esses que estão aqui? Tem que ser levados e tratados pelas terapias de cores, etc., digamos, intervenções energéticas do corpo, tubos de luz de diversas naturezas, não só cores, mas o mineral de origem, o cristal de origem pode causar um efeito diferente no corpo. Cada um deles tem uma função e um certo grau de radioatividade que causa uma
diferente efeito no corpo e na mente. Eles podem interferir não só na saúde física, mas também acelerar a evolução espiritual, destravar os chakras. É muito interessante você vir e falar comigo, né, nessa sessão. Sou muito agradecida, trazendo muitas revelações, muitas informações que para mim é muito interessante. Ainda sobre a confederação e as reuniões que estão tendo nesse momento, ou sempre tiveram, com os reptilianos, que eu fui informada, existe uma trégua nesse momento planetária, uma vez que a Terra vai evoluir, vamos dizer assim, vai ser pentadimensional, nesse processo, então, que houve uma trégua para que o nosso planeta pudesse evoluir e assim, quem subir a mesma frequência irá junto com essa nova Terra, vamos dizer assim. Isso procede? Isso procede. Evidentemente, os reptilianos deram uma trégua, o que não significa que eles desistiram de ter sua influência sobre a Terra. Mesmo quando a Terra ascender à 4ª dimensão ou à 5ª dimensão, eles ainda vão estar tentando fazer as suas negociações. Isso é da índole deles, eles gostam de fazer isso e sempre vão tentar. Eles nunca vão desistir, mas evidentemente que à medida que a humanidade ficar mais esclarecida, ela não vai se interessar por certas ofertas que não interessam. Por exemplo, ofertas de tecnologia bélica ou de coisas para dominar os outros, não vão interessar muito. Então, eles podem continuar tentando, mas não com o mesmo grau de sucesso que tem hoje, com a humanidade mergulhada na ignorância, na 3ª dimensão, realmente pedindo por esse tipo de serviço, não é mesmo? Nós que trabalhamos com a regressão a vidas passadas, ou regressão a outras orbes, sabemos também que nós podemos trabalhar ou ir ao futuro. Mesmo estando aqui nessa dimensão, de 3ª dimensão, eu posso meter a pessoa e ir à vida futura de como vai ser a vida na Terra. Isso procede? Isso procede em parte, porque existem diversas estradas de futuro. Você pode entrar numa estrada de futuro que não seja real. Você pode entrar no futuro e ver um futuro que não é o futuro que realmente vai chegar a acontecer. Porque outros fatores podem intervir, senão não haveria sentido em existir se tudo já estivesse escrito. Sim, é verdade, a coisa muda o tempo inteiro. Até porque aqui o nosso tempo é linear, né? E aí o seu é circular. Perfeitamente, quando você entra numa linha de futuro, você vê uma tendência de futuro, de acordo com a configuração atual das coisas. Sim. Depois ocorre uma mudança energética qualquer e você entra numa outra estrada de futuro, porque há outras influências por trás desta tendência de futuro que se apresenta. Nós estamos gravando, né? Estou ciente. Foi permitido, nós foi tudo combinado, mas alguns dos nossos Você irmãos... quer repetir a pergunta? Eles realmente botaram a tela preta, né? Então, nós vamos querer que novamente fazer a pergunta para você em relação à chipagem, né? Como ela é feita, como acontece isso, né? E se um ser humano comum ou algum terapeuta pode, então, tirar esses implantes? Eu não acredito que um humano comum possa fazer isso. Apenas um humano imbuído de uma força extraterrestre. Muito mais provavelmente, se a chipagem for de característica muito negativa e aquele indivíduo humano não merece, pois pode merecer,
aquela chipagem negativa, um time de extraterrestres confederados vai lá e retira. Geralmente isso não passa pelo humano. O processo de orientação e conscientização passa pela conversa com os humanos. Mas quem realmente faz o trabalho é o time extraterrestre, digamos, positivo, que retira a chipagem mal intencionada. Tá, bem que eu entendi assim, vamos citar um exemplo. O humano, que é um ET que está aqui a serviço, de repente, ele está aqui nesse momento, ele é chipado, ele trabalha para a Confederação, ele é chipado então por alguma outra força que não seja do bem, vamos dizer assim. Se ele trabalha para a Confederação, isso é impossível. Impossível. Se ele é chipado por extraterrestres negativos, digamos assim, com finalidades de dominar ou qualquer outra coisa, das duas uma. Ou ele é um ser humano comum que não está protegido, ou ele é um ser que desejou um contrato, uma aliança com seres, digamos assim, não tão bem intencionados. Porque o humano pode desejar mentalmente essa aliança, na busca por poderes mentais, na busca por poder material, na busca pelo sucesso, pelo poder, etc. E fazer alianças, digamos, impuras. Nesse caso, ele vai ser chipado por seres negativos. E, muitas vezes, não merece que o chip negativo seja retirado. Entendi. O que você está me falando, então, é o que tem a ver a frequência da pessoa. E, de repente, ela tem essa vontade mentalmente. Não pode atingir alguém que não mereça. Exceto no caso de humanos que sejam pegos, vamos dizer, desprevenidos e que não têm relação nenhuma com essa coisa. Pessoas inocentes. Isso pode acontecer e, nesse caso, a parte confederada, a parte positiva, pode se determinar retirar esse chip, porque o indivíduo não merecia aquilo. Mas, frequentemente, quando nós investigamos, a pessoa merecia, ela desejava ter algo que não é dado a um humano comum e ele pediu por uma aliança que não seria devida à pessoa dele. Ele pede por riqueza, pede por poderes extrasensoriais que não lhe pertencem e então ele acaba sendo chipado por seres negativos e aceita o pacto. Nesse caso, não se faz nada. Entendi. Tá aí onde entra o tal do livre-arbítrio, né? Exato, humano, né? Exato, ele existe. E ele pode ser mal usado, e você pode fazer uma opção por poderes impuros, indevidos, e depois se arrepender e pedir, tire de mim. Mas porque a não é tarde demais. compreensão da maioria das pessoas que fazem as perguntas para mim é justamente o contrário, né? Que as pessoas que são abduzidas estão contrariadas no seu livre-arbítrio. E eu sempre digo que é uma questão de frequência, e uma questão da pessoa, de repente, estar querendo aquilo, ou querendo mais, ela se põe à mercê, vamos dizer, ela fica disponível, né? Embora ela não tenha consciência plena do que ela fez, ela pode ter se oferecido àquilo. Exato, exatamente. E que são raríssimos os casos realmente que são de inocentes ou de incautos, a não ser que seja uma coisa já arranjada aqui, vamos dizer, a nível de trocar tecnologia, nos oferecer em troca da ciência, não é verdade? É verdade. Humanos inocentes são pegos geralmente para experimentos biológicos. Esse tipo de experimento reprodutivo feito à revelia também inclui chipagens que podem ser facilmente retiradas. Mas quando ocorre um pacto, ainda que inconsciente, com entidades extraterrestres mal intencionadas, então não há um merecimento para que esse chip seja retirado. Não é muito diferente da questão espiritual,
pessoas que fazem alianças com seres de baixo astral, digamos assim, seres de natureza, digamos, né, impura, e depois se arrependem e falam, eu não sei por que isso está me acontecendo. E você investiga e descobre que a pessoa pediu mentalmente para matar a outra, ou para fazer a outra perder o emprego, etc. E ela esquece que ela pensou isso, ou pediu por isso, muitas vezes. É muito semelhante o que acontece no mundo extraterrestre, nos seres do espaço, com o que acontece com as vibrações dos seres humanos desencarnados de luz ou sem luz no mundo espiritual. Você pode fazer alianças com o que é elevado ou com o que é baixo, dependendo do que você pede ou deseja pedir. Falando agora sobre a mudança da Terra que vem tanto sendo propagada, né, a mudança de dimensão, nessa dimensão, quem for para essa dimensão, essa nova dimensão, vai acompanhar o corpo físico vai evoluir, vai se utilizar a nível de subir nessa frequência? Sem dúvida. É uma evolução de patamar consciencial, não significa a extinção do corpo físico humano. A transição para o que seria uma vibração mais elevada é essencialmente uma vibração mental mais elevada e que vai levar também a uma evolução corpórea. Os corpos se sutilizam à medida que a mente se eleva. Isso não significa que os humanos vão morrer todos e se tornar todos espíritos ou habitar na dimensão espiritual. Não é isso. A Terra prossegue como um planeta físico, um planeta de corpo físico. Ele está longe de abandonar a vida física. Isso não vai acontecer nos próximos milhões de anos. A Terra continuará a ser um planeta essencialmente físico por muito tempo. Entendi. Isso que vem se propagando também o tempo inteiro a respeito do choque de um cometa com o nosso planeta por esses dias, isso procede? Não, isso é uma bobagem. Embora a transição planetária seja uma transição de dor, não há dúvida que a transição planetária envolve muita mortandade e uma quebra profunda dos padrões de normalidade humanos. Este é um parto doloroso para a humanidade, um grande teste. Não significa um cometa, mas sim uma sequência crescente de catástrofes de ordem ambiental, natural, social, processos internos da Terra, não coisas externas, cometas, o planeta chupão, essas coisas, não isso. Coisas da Terra mesmo, a Terra se transformando de uma forma um tanto quanto violenta. E, assim, nós temos o conhecimento falado sempre a respeito do comando, né, de um governo oculto aqui no nosso planeta, né, chamados Illuminati. E que agora, já não mais se interessando pelos Estados Unidos, que é a maior potência do nosso orbe local, que estaria agora então indo para a China, e que a China é que agora vai dominar todo o planeta, né? Haja visto a quantidade de homens, né, que nascem lá, porque as mulheres são eliminadas, né, a gestação de menina, elas são eliminadas, dão preferência para os homens e estão criando um grande exército, né, que é o que talvez o planeta não contasse com a força bélica, a força da energia atômica, mas não contavam com essa força, que é a força realmente do ser humano em quantidade. Existe essa sequência, vamos dizer assim, daqui para frente, nesse momento, ou isso vai ser logo eliminado, esse comando dos Illuminati, eles têm dias contados por aqui?
Esses governos ocultos, eles são uma rede que ocupa todos os países deste planeta sem exceção. Não existe um país dominante do governo oculto. O governo oculto é uma rede. São como luzes de Natal. Uma apaga, apagam todas. Eles têm influência por todos os países sem exceção. Eles influenciam a China tanto quanto eles influenciam os Estados Unidos ou a África. Na verdade, com a ruptura do padrão civilizatório, o único modo de se libertar do governo oculto é quebrar a civilização humana. Ou seja, é necessário romper a casca para que a ave nasça. Não é possível fazer uma transição pacífica, suave, para um mundo mais livre, ou um mundo mais sincero, ou um mundo mais verdadeiro. Essa transição se dá pelo colapso das grandes cidades e da civilização humana. É assim que os Illuminatis, ou governo secreto, ou o que você queira chamar, vai perder a força. Entendi. Mas também tem a ver com o despertar ou o trabalho daqueles ETs que estão aqui a serviço? Veja bem, os extraterrestres que estão na Terra, rondando, eles apenas esperam o convite dos humanos. Quando os humanos se mostram maduros e dispostos ao contato extraterrestre, ele começa na forma de sonhos, sensações, imagens, no caso daqueles que são reencarnações extraterrestres, lembranças de existências passadas, ou no caso dos que não são, apenas a sensação de visualização mental de extraterrestres, etc. Eles estão à espera de que o ser humano amadureça e peça por esse contato. Basta pedir e o contato se dá. Mas ainda é uma minoria muito pequena de humanos que tem sincero interesse, não curiosidade, interesse por este assunto. Ainda é muito infrequente. Conforme a massa de pessoas interessadas vai aumentando, o contato vai se fazendo mais presente e a possibilidade de um diálogo com os extraterrestres vai se tornando mais real e mais influente na vida das pessoas. Mas de forma alguma, os extraterrestres vão descer à Terra e ensinar ao ser humano como viver, ou como viver em paz, ou como resolver os seus problemas tecnológicos e sociais. Isso é a lição de casa de vocês. Não cabe aos extraterrestres pegar na mão do humano e ensinar: não briguem, não lutem, não guerreiem, não destruam a natureza, etc. Isso é o humano que faz. Se não há uma iniciativa do humano, então não tem condição de se fazer isso. Então, nós teremos uma mudança de DNA. Haverá alguma mudança nessa nossa fita de DNA, nesse momento, através da evolução? Isso é cientificamente incorreto. Existe uma mudança na configuração dos genes. O DNA é a base da vida biológica deste planeta. Se você modificar o DNA, todos morrem. Vocês não podem se tornar criaturas de silício ou qualquer outra coisa. O que é possível é a evolução biológica para uma forma humanoide mais refinada. Isto é possível. Como já existiu uma forma humanoide menos refinada. E agora existe a forma humana e existirá no futuro uma forma humanoide com uma configuração cerebral mais correta, menos violenta, menos individualista, menos agressiva, por instinto. Já nascendo dessa forma, mais sábio, mais correto, mais cooperativo, menos egoísta, etc., por configuração cerebral geneticamente determinada. Isso é o futuro da espécie humana, mas não a passagem do DNA para uma outra
proteína que seja a base da biologia do planeta. Falando agora também a respeito de um acontecimento aqui por nós chamados de precessão do equinócio, que dura 25.920, 60 anos mais ou menos, e que estaria para acontecer então em 2012 também, em dezembro, combinando com o calendário maia, tudo, que toda vez que acontece essa precessão, então existe uma mudança de eixo da Terra. Isso procede? Sim, isso procede. Existem várias perturbações astronômicas da natureza dos polos magnéticos que ficam um pouco confusos e tudo mais. Isso são alguns dos fatores, ou um dos fatores que vai gerar a desestabilização da sua civilização e que forma o que nós podemos chamar de o parto, a transição de um mundo Quer dizer que organizado. seria um movimento brusco, ele não é uma coisa que vem acontecendo assim, de forma homeopática, é um acontecimento num determinado momento. Até agora tem acontecido de uma forma bastante homeopática, mas a partir de 2012 vai começar a acontecer de uma forma bastante forte. Essa mudança que você está dizendo, de uma forma que já vem acontecendo no polo magnético da Terra, né? É isso que tem encalhado tantas baleias nos mares por aí? Os animais perdem o direcionamento, o clima fica enlouquecido, em parte pela ação humana nefasta, que é um karma que a humanidade deve pagar, e em parte também por um fenômeno que ocorreria naturalmente. Isso se intensifica. Como o ser humano não demonstrou uma grande preocupação com o seu meio ambiente e abusou do planeta e considerou a Terra como um recurso inesgotável e muitas vezes se renega a sua responsabilidade dizendo o aquecimento global não é culpa nossa, nós não temos responsabilidade sobre a mudança climática da Terra, isso é uma coisa que ia acontecer naturalmente. Ao renegar a sua responsabilidade, eles decepcionam a Confederação de Planetas e decepcionam qualquer extraterrestre de uma índole positiva que esperasse uma boa vontade da raça humana. Isso pesa negativamente na ajuda que a humanidade poderia ter recebido no passado e não mais receberá. Ou seja, o impacto das catástrofes causadas pela mudança de eixo, pelo enlouquecimento dos polos magnéticos, vai ser deixado na sua plenitude, ocorrerá na sua plenitude, causando um estrago bem maior do que poderia ter acontecido se tivesse sido de outra forma, se tivesse havido uma demonstração de uma evolução mental ou espiritual maior do ser humano do que a que ele demonstrou. Pelo que eu pude perceber nas várias sessões que eu tive, todas as vezes que houve assim um grande catástrofe local ou que extinguiu alguma cidade ou algum planeta, foi sempre em batalhas entre bem e mal, coisas dessa natureza. E aqui mesmo, na nossa orbe, algumas cidades que foram colocadas abaixo, tipo Sodoma e Gomorra, como está na Bíblia, e outras tantas, mostram, quando a gente leva as pessoas naquele momento, que houve aquela catástrofe justamente pela ação daquelas pessoas naquele local, mas não por mau uso de tecnologia, mas por falta de caridade, por falta de amor. Todas as vezes que eu percebo que aconteceu esse tipo de catástrofe foi isso, que havia uma certa tecnologia normal, pode ser usado normal, mas o que faltou foi caridade e amor pelo semelhante, ou seja, tinham alguns que mandavam e a grande maioria obedecia e vivia numa desigualdade muito grande. Isso procede no caminho de evolução? É mais ou menos assim que a coisa funciona? Em parte, sim. Evidentemente, a falta do amor é o que, se não há generosidade, eu preferiria, ao invés de caridade, dizer generosidade,
preocupação pelo outro, preocupação pelas consequências dos seus atos. Se você é inconsequente com os seus atos, se você só pensa em você mesmo, isso não pode ser a base de uma civilização duradoura. Por outro lado, cada civilização que existiu tinha um certo defeito, uma certa imperfeição na sua raiz e que essa imperfeição aflorou e foi a razão da sua destruição. Ou seja, pode ser a belicosidade, pode ser a ganância, são evidentemente manifestações da falta de amor ou da falta de generosidade, mas elas podem tomar formas mais específicas. Por exemplo, na atual civilização humana, vamos falar do agora, que é o que importa, a cobiça, a necessidade da expansão de mercados, etc., é o que vai realmente levar a civilização atual ao colapso. Não a energia nuclear, não uma guerra nuclear, não é a belicosidade, é muito mais a cobiça, a necessidade de expandir infinitamente as vendas, os mercados, a qualquer custo, fazendo qualquer coisa. Isso vai realmente levar a humanidade à ruína, esta atual. Em outras épocas existiram outras coisas, existiram sociedades belicosas, sociedades escravocratas, outros tipos de, digamos, maldade. Mas no momento atual, o que está levando a humanidade à ruína é de uma natureza mais sutil. É a ferocidade do sistema corporativo, da cobiça, do capitalismo, etc. Agora, para finalizarmos, não sei se você tem mais alguma coisa para passar de informação para mim. Se tiver, eu agradeço. Mas para a gente finalizar, eu gostaria de perguntar para você, de novo, como é o seu nome? Shem. Shem. Eu não vou saber falar. Shem. S-H-E-M. S-H-E-M. Shem. Tá. Uma arquituriana, Sim. que trabalha também com hipnose, aliás. Não exatamente, Não com exatamente, hipnose. mas eu não tenho outra Eu palavra posso entrar aqui. na mente dos indivíduos. Então, mas para nós aqui, não é? Semelhante a uma hipnose, digamos. Para nós aqui tem que nomear. Sim, pra ficar perfeito. fácil. Vamos dizer conexão mental. Conexão mental. Certo. Na verdade, a gente está fazendo aqui uma conexão multidimensional, que é um trabalho que eu faço, né? E as pessoas perguntam como que é isso, levar a pessoa, de repente, a ter contato com a confederação, saber como é que funciona. Mas essas pessoas que vão até aí não são seres humanos comuns. Normalmente, quando cai a fazer sessão para mim, já são ou ETs que estão aqui a trabalho, ou pessoas assim que já estão num grau de evolução que é permitido fazer esse contato. Não é todo mundo que eu consigo levar aí, tá certo? Perfeito. É isso. Tenho algo a dizer. Pode dizer. Humanos contatados por extraterrestres podem ser comparativamente evoluídos, mas ainda são humanos. Por isso, a transmissão do conhecimento de extraterrestre pelo contatado sempre terá uma dose de interferência. Um humano que transmite nunca é um vaso totalmente puro para a recepção do conhecimento que vai ser transmitido. Ele distorce instintivamente, inconscientemente ao falar. Por isso você não deve acreditar nunca, 100%, no que um extraterrestre diz por intermédio de um contatado. Nós temos que ter o filtro do bom senso e acreditar até um certo ponto no que ele está dizendo. Isso é importante ter em mente sempre. Muito bom, bem lembrado. É muito importante ter esse parâmetro, ter esse bom senso nas sessões. Agora eu quero fazer uma pergunta para você. A pessoa que está aqui, que está aí, com quem você está passando para mim essas informações, por que ele foi até aí?
Porque eu sou a terapeuta dele, responsável pelo caso dele. O caso dele é bastante complexo. E o processo de lembrar-se de que você é um extraterrestre é um processo dificultoso e podem haver muitas interferências no caminho. Isso é bastante difícil e é um processo que pode levar uma vida inteira. Um processo lento, um processo muito confuso. Eu sou a terapeuta responsável por ele. Eu sou aquela que faz o processo de redescobrimento de si mesmo. E é um processo bastante tortuoso e difícil. Por isso que eu vim falar com você, porque você lida com pessoas em situações semelhantes e muitas vezes existem camadas e camadas e camadas de enganos. Se o indivíduo se vê como sendo um extraterrestre, ele pode estar vendo imagens nem sempre reais, ou imagens misturadas, imagens impuras, imagens confusas. Leva muito tempo, muito tempo, para limpar essa memória e chegar a uma consciência real de o que você foi em outra vida, de que planeta você se origina, etc. Existem interferências de todo tipo. Interferências externas e interferências internas da consciência do indivíduo. Mas não podemos desistir de fazer o trabalho, não é verdade? Porque Não. é uma pesquisa, não é verdade? Não. Uma hora a gente chega na verdade, ou não? Chega-se à verdade, mas é uma coisa bastante emaranhada. Você não pode acreditar na primeira coisa que o indivíduo diz como sendo verdade. Pode haver algo por trás, ou algo por trás do por trás do por trás. Podem haver uma sucessão de memórias desconexas, confusas. Um indivíduo pode se ver como um extraterrestre que ele viu e não o que ele é. Ou ele pode se ver em uma situação que ele ouviu e não o que ele viveu, etc. Por tudo isso, é muito difícil chegar à realidade última. Esse é um processo que leva muitos anos, décadas e, eventualmente, vidas. É mais fácil trabalhar com a terapia de regressão nos humanos. Mas, muito mais. Brincadeira. Bem mais simples. Tudo é autoconhecimento. Muito menos interferência. Exatamente. Mas eu quero agora fazer uma pergunta que tem a ver comigo. Perfeito. Eu sempre soube, eu sempre percebi, quando eu estou trabalhando com mesmo uma regressão, nos casos de contato multidimensional ou abdução, a presença dos arcturianos. E sempre vejo uma mulher alta, loira, normalmente está de branco, com uma faixa dourada, uma coisa assim, que está sempre do meu lado. Algumas pessoas, alguns clientes de submédio também conseguem às vezes perceber se tem essa sensibilidade. Eu quero saber se é você que sempre esteve do meu lado nesses momentos e por que minha vida encaminhou-se de repente para os casos de abdução. Não sou eu. Ela é outra. Eu cuido de pessoas que são reencarnações extraterrestres. Meu nome não é... Eu sou Shem, eu não sou essa que você está falando. É uma outra entidade. Entendi. Eu lamento, não sou eu. Não, mas tudo bem, mas eu estou bem, né? Não, você está muito bem acompanhado. Eu percebo exatamente isso, porque a vida foi conduzindo... Existem várias pessoas, geralmente entidades do sexo feminino, fazem o trabalho de terapia. A minha especialidade não é a cura. A minha especialidade é simplesmente reconscientização. Eu não trabalho com cura. Eu não curo ninguém. Entendi. Eu trabalho com as duas coisas na terapia de regressão normal no humano. Claro que a gente vai trabalhar com a cura.
nos problemas, nos lixos emocionais, nos problemas de relacionamento, nas doenças e tal. Mas dentro do consultório começou a aparecer então os casos de abdução, que aí eu senti a aproximação desse ser arcturiano, mas que nunca eu soube o seu nome, entendeu? Por isso que agora eu te perguntei se era você. Então... Acima de mim. É acima? Então eu estou melhor ainda, não? Sim. Estou bem assistida. Não, eu sou uma principiante com relação a essa. Isso é muito importante de saber, porque esse realmente é um mundo que a gente, como humano, desconhece, é um mundo que a gente tem que galgar com muito respeito, e pisando aos poucos, e à medida que eu vou obtendo esse conhecimento, e através dos clientes, a gente vai conseguindo acessar outras coisas, é um modo muito respeitoso, como eu sempre agi em relação ao cliente, em relação à confederação, aos reptilianos, aos greys, todos para mim fazemos parte de um mesmo jogo, de uma mesma família, vamos dizer assim, né? A escolha de cada um para que lado que vai. Então eu vou sempre com muita parcimônia, de forma respeitosa, lidando com esses assuntos. Perfeitamente. É assim? Muito bem. Então, vamos terminar a nossa sessão por hoje. Eu te agradeço. Foi um prazer. E para mim também. Então, até a próxima, se assim for permitido. Espero sempre poder estar batendo esse papo com você. Foi um prazer, um grande prazer. Para mim também. Muito obrigada, querida. Batendo esse